eu acho muito interessante, até como um alerta para a galera que está ouvindo. A grande pergunta é: quem destruiu a meretriz segundo Apocalipse 17:16? Você vai ver que quem destruiu a meretriz É o foram os anticristo. 10 chifres, os 10 chifres e a besta. É. E o versículo diz o seguinte: os 10 chifres que viste na besta, estes odiarão a meretriz e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Aí a gente vai interpretando quem são esses 10 chifres e a besta, né? 10 chifres são 10 reis ou líderes, né? Que eram aliados da besta, mas que eram aliados à besta e que se voltaram contra a meretriz. A meretriz, como o querido Lamartine já falou, ela pode ser um símbolo da Babilônia ou um sistema religioso idólatra ou um sistema corrupto. É nesse momento que surge uma pulguinha atrás da minha orelha, porque a gente tem o seguinte cenário: o anticristo e a besta vão se passar como bonzinhos, destruindo um sistema corrupto. E nesse momento eu falo, peraí, que sistema corrupto? A gente olha, tô propondo só uma reflexão. A gente olha os Estados Unidos lá, Departamento de Eficiência Governamental, ser fiado até então pelo Elon Musk, parece que ele está meio afastado, ele falando: estamos lutando a favor da eficiência, contra corrupção, fraude e má gestão. Então, essa ideia de que nós estamos lutando contra a nova ordem mundial, nós estamos lutando contra o pântano, nós estamos lutando contra o deep state, nós queremos acabar com esse sistema corrupto, pode ser um disfarce desse grupo dos 10 chifres junto com a besta num futuro que vão destruir esse sistema, mas que na verdade depois o mundo vai ver. Peraí, achei que esse pessoal era do bem, mas não é. Não estou querendo dizer que é o Trump nem o Musk, estou querendo apenas provocar essa reflexão, que quem vai destruir o sistema corrupto é o, a besta e o anticristo. Então eles vão parecer criar uma ordem mundial nova, cristã, conservadora, boa, a favor da família, vão trazer paz, vão trazer emprego, vão trazer saúde, vão trazer tranquilidade, né? Ou talvez uma golden age, né? Uma era de ouro, mas que na verdade daqui a pouco a gente vai ver, pô, esses caras nos enganaram. Na verdade, eles destruíram o sistema corrupto só para conquistar a nossa confiança. Então fica esse alerta aí para a galera. Então, o que o Daniel falou, eu queria ressaltar um aspecto, que é o aspecto de que a Babilônia, ela foi de verdade um instrumento. Vamos olhar para a Babilônia na época do Gênesis, do livro de Gênesis, capítulo 11. Ela foi um sistema que Satanás usou para tirar o homem do foco e do propósito. A partir daí, ela criou uma série de elementos religiosos que foram contaminantes para a verdadeira fé. Por exemplo, nós temos a Pessah, que é a Páscoa judaica, que simboliza o quê? Simboliza a saída do povo de Israel debaixo da mão poderosa de Deus, que mandou as pragas e a libertação do Egito. Mas se você pensar na Páscoa que foi introduzida no meio do cristianismo, contaminando a verdade, por que que você tem uma Páscoa que... da onde vem o coelho? É. Da onde vem os ovos? Isso vem da época de Semíramis, lá na Babilônia. Porque Tamuz, o filho dela, foi por uma caçada de javalis e foi morto. E ela então teria jejuado por 40 dias. E quando ele ressuscita, ela faz uma festa, celebra, trocam ovos. E este tipo de Páscoa, né, que foi celebrada na época, passou a ser introduzida até no meio da igreja. Pois é. Então você vê o que é a Babilônia. A Babilônia é um sistema que se infiltra no meio da verdade para desviar a verdade. Então, não é simplesmente uma corrupção financeira, é uma corrupção espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque para que o anticristo possa efetivamente estabelecer algo novo, ele vai ter que talvez usar ou levantar questionamentos dentro, por exemplo, da fé judaica. Dizendo, olha, tem corrupção aqui, precisamos acabar com isso. Dentro da igreja cristã, talvez tanto da igreja católica quanto das evangélicas. Olha como isso tudo é corrupto.
para então, e dentro do próprio islamismo também, para poder trazer uma nova religião que seja sincrética. Então, eu creio que o que nós estamos vendo aqui é o que o Daniel falou, que é totalmente verdade, é o próprio anticristo que vai destruir o sistema religioso da época, seja ele qual for. Na época da novela Record, que passou no 7, né, a novela Apocalipse, que passou na Record, eles fazem isso. O anticristo era um camarada de uma linhagem italiana, segundo eles, eu não estou nem dizendo que eu concorde com isso, mas o falso profeta era um papa, que foi contra a própria Igreja Católica. Entendi. Entendeu? Então, assim, o que eu penso é que o anticristo vai fazer é que ele vai gerar o caos, ele pode aproveitar de todas as coisas que venham a aparecer e em nome de uma limpeza, seja no meio governamental, seja no meio da economia, seja no meio da religiosidade, ele vai dizer, ó, nós vamos ter que acabar com tudo isso, porque isso é corrupto e porque isso precisa de uma nova moralidade que nós vamos criar, e ele vai ter o apoio, não só de 10, porque ali 10 chifres são, na verdade, 10 etnias. Porque muita gente no passado dizia, não, essas 10 nações é a comunidade europeia. Não, mas a palavra etnos, que é traduzida por nação, muitas vezes também se refere a etnias. Então você pode ter, por exemplo, Portugal e Espanha como uma etnia só, os anglicanos, você pode os alemães, os nórdicos, quer dizer, pode ser um grupo muito maior dentro de 10 etnias que vão dar a força para esse sistema do anticristo, para destruir a Babilônia. E no capítulo 18 de Apocalipse, que é a sequência, as nações da terra choram pela destruição da Babilônia, que vai terminar com fogo. Entendeu? Até os preteristas do Apocalipse dizem que esse foi o incêndio de Roma, que Nero teria produzido, provocado para culpar os cristãos. Só que Nero nunca botou marca da besta, entendeu? Tem uma série de coisas que Nero nunca fez e, portanto, uma visão preterista que o Apocalipse já teria acontecido não faz sentido. Mas eu falei de muitas coisas teológicas aqui para concordar com Daniel que, de fato, esse sistema do anticristo, ele vai ser apoiado, primeiro, em força política que vai receber de grandes nações, que vão se aliar a ele. Vai ser praticamente impossível ser um outsider. E, ao mesmo tempo, um poder religioso e espiritual que vem do mundo espiritual, porque ele vai ter poder para fazer milagres, sinais e maravilhas, e o engano, porque segundo a Tessalonicenses 2, que ele citou, Deus fala, porque eles não creram na verdade, eu vos enviarei a operação do erro, para que creiam na mentira. Ou seja, por 2000 anos, Deus tem mostrado para o mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque as pessoas não aceitaram isso, eles vão aceitar o anticristo. E eles vão invocar o anticristo como seu próprio Deus. Fala, Daniel. Não, é exatamente isso. Eu fico ouvindo aqui o Lamartine e fico viajando na história. Eu gostaria só de colocar uma pimentinha, porque no livro Petrus Romanos, né, quando os autores Thomas Horn e Chris Putnam fizeram várias entrevistas com vários padres, né, sobre essas profecias de São Malaquias, eles encontraram três padres que começaram a falar coisas muito estranhas para eles. Esses três padres são o Gui Consomanho, o José Gabriel Funes e o Monsenhor Corrado Balducci. O Gui Consomanho é um astrônomo jesuíta e diretor do Observatório do Vaticano, né? E ele fala muitas coisas assim estranhas. Ele chega a falar sobre alienígenas, né? Coisas assim bem exóticas. O José Gabriel Funes também é outro jesuíta e astrônomo. E ele é o ex-diretor do Observatório do Vaticano, né? E ele também deu várias palestras falando sobre essa questão. Então, os autores do livro Petrus Romanos, que é um tijolão de 700 páginas, falaram: peraí, por que esses jesuítas estão falando negócio de alienígena? E eles começaram a cavucar essa história. E essa história deu origem a um novo livro, que foi um material tão grande que não deu para colocar no Petrus Romanos. Eles colocaram num outro livro chamado Exo-Vaticano. E aí, nesse livro,
eles descobrem que os dois observatórios espaciais do Vaticano estão observando eventos ali no espaço, preparando a chegada de um salvador do espaço. E eles estão se preparando, né? Eles fizeram em 2009 um evento lá no Vaticano, reunindo cientistas e teólogos do mundo todo, propondo a seguinte ideia: como é que o catolicismo poderia se adaptar ou adaptar a sua teologia se a existência de alienígenas fosse confirmada? Depois que eles fizeram esse evento em novembro de 2019, em janeiro de 2010, a Royal Society, que é a sociedade mais antiga de ciência do mundo, fez também uma reunião com o mesmo tema, né? E esse assunto chama exoteologia, né? Exoteologia pode ser a teologia que os alienígenas acreditam ou como a teologia se adapta a uma eventual comprovação da existência de alienígenas. Isso tem tudo a ver com o que eu creio que o próximo Papa poderá fazer. Baseado nesse livro e nessas investigações, mais uma vez é um livro de 700 páginas, que tem assim quase 1.000 notas de rodapé com os documentos citados, tem documentário. Já citei o nome dos padres, tem o outro padre que é o Giuseppe Tanzella Nitti, que também é um cara vinculado ao Opus Dei, é um astrônomo também no Vaticano, e ele diz o seguinte na entrevista que ele concedeu para os autores nesse livro, ele fala: é, quando começarem a falar que os alienígenas são reais, a gente não vai precisar mudar a teologia católica. Mas se isso for confirmado e quando isso for confirmado, nós teremos que adaptar a nossa teologia a esse novo conteúdo, para que a nossa teologia continue sendo relevante. E o pior de tudo é o que eles estão querendo dar como explicação sobre Jesus, os alienígenas. A explicação é muito louca, não sou eu que estou dando, é o que esses padres que eu citei o nome falam, está no livro Exo-Vaticano do Thomas Horn e Chris Putnam. Eles dizem que eles vão dizer que Jesus não foi criado por meio de uma ação do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás. Não foi isso. Na verdade, eles vão dizer, já tem essa doutrina toda preparada, que Maria foi abduzida por alienígenas. Esses alienígenas são de uma família real da constelação Sírios e eles inseminaram Maria, misturando o DNA de Maria, que vem da realeza do rei Davi, com o DNA de uma realeza alienígena, e Jesus seria fruto dessas duas realezas concebido numa abdução alienígena. Deixa eu fazer Você uma pode pergunta. falar, pô, Daniel. Oi. E isso tá nesse livro? Tá nesse livro, Exovaticana, e o que é interessante é você ver até o subtítulo do livro, né? O subtítulo do livro fala sobre o projeto Lúcifer, porque a lente do telescópio do Observatório do Vaticano no Mount Graham, no Arizona, é uma sigla, né? Que é Light Under, não sei o que lá, Radar, é uma sigla, e a sigla é Lúcifer, o nome da lente que o Vaticano usa no Observatório Espacial do Vaticano no Mount Graham, no Arizona, é Lúcifer. Eu visitei o outro observatório que tem no Lago Gandolfo, né, no Castelo Gandolfo, que é a casa de campo do Papa, né? Eles têm dois observatórios, um no Lago Gandolfo, nos arredores de Roma, e um outro no Mount Graham, no Arizona. A história é insana, é maluca. Mas a Bíblia diz: examine todas as coisas e retenha o que é bom. Essa história aqui provavelmente é loucura e não vai acontecer nada relacionado a isso. Mas, se o próximo Papa começar a falar que alienígena existe e que Jesus é fruto de uma relação entre alienígenas e seres humanos, eu já te avisei antes, a lorota que está em cima disso. Não acreditem nessa história, ok? Porque eles estão preparando essa ideia. E poderia essa falsa invasão alienígena viabilizar um governo único global. Como? Como a gente vê no Independence Day. Independence Day, qual que é a história? Ó céus, estamos sendo invadidos por alienígenas. Precisamos acabar com as nossas diferenças e guerras, reunir todas as nações do planeta Terra para a gente lutar contra os alienígenas. Qual vai ser? Ah, ok. Então a gente está fazendo uma confederação dos terráqueos para lutar contra os alienígenas. Quem vai ser o nosso líder? Pode ser o anticristo, pode ser esse líder global. Então, por incrível que pareça, eu vou pedir a licença para vocês pesquisarem isso depois. Ronald Reagan falou isso para a Assembleia Geral da ONU no final dos anos 80, em 1987, falando que se nós tivéssemos uma invasão alienígena, acabaria com a Guerra Fria, porque União Soviética e Estados Unidos teriam que se unir para lutar contra os alienígenas.
Depois, no programa do Jimmy Kimmel, o Bill Clinton falou a mesmíssima coisa. Se nós tivéssemos uma invasão alienígena, acabaria as guerras, porque a gente teria que se unir. E o Paul Krugman, que é professor da Universidade de Princeton, é vencedor do Nobel de Economia, falou a mesmíssima coisa. Quando você tem dois presidentes e um vencedor do Nobel falando a mesma coisa, você fala, cara, tem coisa aí. Esses caras estão tentando enrolar a gente de alguma forma. Então, é possível, é muito provável, tá? É muito pouco provável, mas é possível, não é impossível, que o próximo Papa seja o Papa que vai receber os alienígenas. O Papa Francisco falou várias vezes que se um marciano aparecesse na Terra, ele batizaria. Só que esses outros teólogos, como o padre Funes e o Consomanho, o que eles estão falando? Provavelmente, se esses alienígenas existem, eles não passaram pela queda original, o pecado original. Então, eles são puros. A gente não precisaria batizá-los então nós teríamos que aprender com eles e teríamos que associar a teologia deles com a nossa. É uma história louquíssima, mas o Papa Francisco e esses padres que eu citei estão propondo essa doutrina. Eles já fizeram reuniões e já formalizaram essa doutrina. Está tudo no livro Exovaticana, do Thomas Horner e do Chris Putnam. Fica a sugestão aí pra galera. É muito louco, mas se acontecer essa maluquice, você já foi avisado. Não, e para acontecer isso, teria que acabar com a Igreja Católica. Porque simplesmente Exatamente. todos os dogmas vão embora. Entendeu? Se Jesus é alienígena, então ele não é Deus, ele é só um extraterrestre. Entendeu? Não é um filho de Deus. Então, eu sinceramente não acredito nisso, tá? Eu acho que isso aí é muito pouco provável. Entretanto, faz sentido, se isso vier a acontecer, a gente já foi avisado aí pelo Daniel, porque obviamente isso significaria a queda de todo um sistema que dura 2000 anos, com dogmas que são fundamentais, como o nascimento virginal de Cristo, como o fato de Cristo não ter a natureza pecaminosa e ser um alienígena. Então, agora, se acontecer um negócio desse, nós vamos ver a destruição de toda a Igreja Católica. Agora, como é que convence o restante do mundo cristão? Sobretudo os cristãos evangélicos que são profundamente defensores da Bíblia. Não faz muito sentido, porque para você conseguir um mundo inteiro apoiando, eu acho que vai ter que ter mais do que uma narrativa só. Vai ter que ter, de fato, poder sobrenatural mostrando isso acontecendo, né? Ou seja, não basta dizer que os alienígenas existem, eles vão ter que aparecer, entendeu?